Boa tarde, muito boa tarde. Estamos de volta para mais um dia de Ronda do Mercado, aquele programa onde a gente traz uma série de ações, analisando graficamente elas, em busca de oportunidades de swing trade. Para quem não me conhece, eu sou Jorge Fila, sou CNPIP, o que me permite estar aqui fazendo esse tipo de análise para vocês. Muito mais do que isso, sou um apaixonado pelo mercado, gosto muito de fazer isso. E esse é o momento que eu espero muito, espero que vocês também esperem, né? Que é esse momento que a gente pode sentar aqui na frente da tela. A gente vai ter 1 hora diariamente aqui, que a gente pode sentar na frente da tela e buscar a oportunidade de ganhar dinheiro, né, pessoal? Quem não gosta de ganhar dinheiro? Eu gosto muito, espero que vocês gostem. E já vou dizer para vocês, né? Já vamos começar falando, né, pessoal? Não vou nem dar muita introdução, não vamos falar muita coisa, vamos trazer aqui na tela, vamos quebrar o protocolo, não vamos falar sobre o Bovespa, vamos falar sobre oportunidades que a gente viu na semana passada, falamos aqui sobre entrada e hoje, pessoal, tivemos parciais, finalmente não, né? Foi até muito rápido a nossa parcial. A primeira parcial que a gente teve foi em ultrapar, né, pessoal? Então vamos lá. Ultrapar a gente fez uma recomendação no dia 30 de junho, certo? Basicamente nesse momento aqui. O que a gente tinha visto? A gente tinha visto que quando ele veio rompendo, né, essa região aqui de resistência com volume, que foi esse candle aqui assim, a gente pensou, poxa, agora ele vai andar, né? Ela vai andar. A gente deixou uma compra justamente aqui embaixo, quero o quê? Poxa, eu não quero comprar aqui em cima, porque o meu risco retorno fica muito caro. Por quê? Porque o meu stop vai ter que estar aqui embaixo da mínima, né, pessoal? O meu stop vai ter que estar embaixo da mínima. Então, se eu colocar aqui com o stop aqui, dentro do meu gerenciamento de risco, eu vou precisar que o papel ande muito. Né? Assim, do jeito que está, eu já precisava que ele andasse 20% para chegar ao meu alvo, quase, né? Então, o que a gente fez? A gente botou uma entrada aqui em 25,70, para ser bem exato, tá, pessoal? 25,70. Ela nos deu entrada em 25,70 justamente no dia 1º de julho. E a partir daqui, pessoal, olha, já saiu com gaps de continuação e desde a nossa entrada foram 5 pregões aqui, né, pessoal? 5 pregões já nos deu 12% de alta aqui, né? Um pouco mais, na verdade, porque a nossa saída foi um pouco mais acima disso. É a nossa parcial, aliás. E agora a gente busca a saída justamente nesses topos aqui. Primeira parcial feita, quem está acompanhando, quem conseguiu pegar, parabéns. Quem não acompanha ou quem ainda não acredita, tudo bem, cara. Eu sei que vocês precisam de tempo, mas funciona, tá? Isso aqui é uma coisa que eu sei há muito tempo já, é uma coisa que eu faço há muito tempo, eu tenho um histórico, eu tenho estatísticas que dizem que eu acerto mais do que erro, e justamente com esse meu risco-retorno também ele vai dar dinheiro, tá, pessoal? Muito bom, temos a nossa primeira parcial feita desde que a gente começou o programa. A segunda parcial feita também temos, pessoal, já tivemos 2, Caixa Seguridade. Hoje também deu parcial, vamos lá, né, pessoal? Deixa eu tirar essa linha daqui para não atrapalhar a gente. Então, o que a gente tinha em Caixa Seguridade? A gente tinha esse rompimento de topo aqui, né? A gente vê que é uma ação que vem forte, né? Vem subindo com força desde agosto de 2025. Aqui tentou romper a tendência de baixa, voltou a subir, testou máximas históricas aqui, né, pessoal? E a gente falou aqui que nesse dia, quando rompeu a máxima histórica, tentou voltar, nesse outro dia já botou um candle com bastante volume acima da máxima histórica. O que a gente falou? Poxa, rompendo máxima, 15,995 é compra, porque ele vai continuar um movimento. Ele está mostrando força compradora acima da máxima, ou seja, tem tudo para se desenvolver um movimento altista no papel. E realmente aconteceu, né, pessoal? Tu vê que funcionou a leitura. Ele aqui também, né? Vamos colocar, a gente entrou no dia. Também entramos no dia 1º, deixa eu só pegar bem certinho. Não, entramos no dia 2, né? Óbvio, aqui. Nesse dia, até hoje, tivemos a parcial aqui em 4 pregões, tá? 4 pregões depois. Muito bom, pessoal. Olha, quem está acompanhando e quem está pegando essas recomendações, parabéns pra gente aí, cara. Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir, espero que continue assim, tá? Agora vamos voltar ao protocolo, né? Voltar ao protocolo, vamos ver Ibovespa, pessoal. Vamos começar a analisar primeiro o nosso Ibovespa, que tem nos decepcionado, né? A gente achou que ele poderia começar a sair dessa região de lateralização recente que ele estava, que depois de fugir dessa tendência baixista aqui de sei lá, segunda ordem aqui, né?
tendência mais curta. Porém, frustrou a gente, pessoal, e já colocou 3 candles baixistas de novo. Tá voltando a trabalhar próximo à média de 200, vamos ver se pelo menos a média de 200 segura esse papel. Gostaria muito de ver isso, né, pessoal? Gostaria muito de ver ele pelo menos não perdendo a média de 200 e voltando a subir. Para quem não está ciente, né, hoje, dia 8/7, que eu não falei, 8 de julho, pessoal, a gente voltou a ter mais tensões na guerra dos Estados Unidos e Irã lá, aquela região toda. Parece que o Irã andou atacando algumas bases ali no Bahrein, acho que foi no Bahrein, não sei, acho que foi no Kuwait, não sei exatamente, tá, pessoal? Agora não lembro. Mas isso trouxe tensões de novo na guerra e um sentimento mais de falta de apetite a risco, vamos colocar assim, Na verdade é um sentimento de risk-off que a gente chama no mercado, né, pessoal, que é o quê? É o pessoal querendo fugir um pouco do risco, os investidores querendo tirar um pouco de dinheiro do risco, e mundialmente falando, o Brasil é um emergente ainda é muito mais arriscado que outros países, então acaba tendo um pouco de movimento de saída daqui. Esse movimento foi bem tênue, não foi muito intenso, na verdade, né, porque primeiro, o movimento não foi, esse risk-off não foi tão generalizado, não foi tão forte. E segundo, né, porque também aqui no Brasil o Brasil é exportador de petróleo, a gente tem a Petrobras, por exemplo, que ajuda a segurar um pouco esse nosso índice, tá? Se nós for olhar depois alguns outros índices que não tem Petrobras, a gente vai ver que sentiram um pouco mais alguns, né? Por exemplo, que eu quero já trazer para vocês aqui, o imobiliário, né, que a gente na semana passada estava muito construtivo com ele. Olha o que aconteceu, né, pessoal? A gente estava construtivo com ele, por quê? Porque ele tinha rompido também essa tendência aqui, digamos, secundária aqui de queda, certo? Depois de uma tendência alta, forte aqui de alta. Começou a trabalhar e aí começou a ganhar, fazer topos acima de topos anteriores, né? Rompendo fundos também, regiões de fundos anteriores que poderiam ser resistência, começar a trabalhar acima da média de 200, então nós, poxa, estávamos bem construtivo com índice imobiliário, até estávamos olhando algumas ações para compra, talvez por sorte, ou talvez porque a análise gráfica é bom para isso também, nenhuma ação nos deu muita vontade de entrar, né, pessoal? Nenhuma das ações, assim, nos deu vontade de entrar. E olha o que aconteceu, realmente, a partir dos 3 últimos pregões aqui, uma queda bem acentuada. Hoje, um candle aqui de mais de 3% de queda, com volume expressivo, chegando em patamares aqui de um suporte. Vamos ver se pelo menos esse suporte segura, tá, pessoal? Não está bonito para as ações do índice imobiliário, né, que seriam construção civil e shopping centers. Depois, se a gente for passar por algumas, vamos dar uma olhada com mais calma nelas para ver como elas estão. Outro também que ficou um pouco feio foi o índice das indústrias, né, pessoal? O índice das indústrias que a gente estava vendo que ele estava segurando bem nesse suporte aqui, né? Então, desde fevereiro, que foi quando ele perdeu essa tendência altista, ele veio e começou a segurar num suporte, mas começou a fazer topos menores, né? Ou seja, uma tendência aqui mais baixista, certo, pessoal? Chegou até que chegou de novo nesse nosso suporte, rompeu um pouco essa tendência de baixa, começou a querer colocar aqui fundos ascendentes, né, que seria muito bom, mas os 3 últimos dias já rompeu e já vamos ver, testar provavelmente, vamos testar de novo o nosso suporte aqui em 27.800, tá, pessoal? Não tá bonito para o nosso índice, tá? Eu olhei os outros índices aqui, outros setores, nada muito bonito, né? Mas esses aqui são os que mais me preocuparam para trazer para vocês, certo? Falado dos índices, né? Vamos para as ações, vamos seguir as nossas rondas que nós estamos fazendo diariamente. Vamos começar por... antes disso, eu tive solicitações, poxa, né? Não podemos esquecer, já que são poucas as solicitações, vamos atender, né? Me foi solicitado para analisar VEG3. Vamos fazer uma análise de VEG3 então, pessoal. Bom, VEG3 aqui, né, a gente já analisou um tempo atrás aqui, mas vamos passar de novo, tá? A VEG3 aqui, em 2025, ela veio com uma tendência de queda forte, que é difícil de ver nesse papel, né, cara? Pô, é uma ação que geralmente só sobe, né? Só sobe, só sobe, só sobe. A gente foi ter as primeiras tendências de quedas, assim, um pouco não tão acentuadas a partir da pandemia, né? Mas, enfim, 2025 aqui,
a gente vê que ela chegou num topo, uma região de topo, e aí 2025 começou a cair forte, até outubro ali, né? Aquela região aquele momento de outubro ali, início de outubro, final de setembro, é que ela começou a subir, né? Aí sim ela começou a subir, voltou à região de topos anteriores, onde a gente teve um rompimento, não magicamente, quando começou a guerra por ali, né, pessoal? Fevereiro, tá? Caiu, voltou a fazer testar fundos anteriores, subiu de novo, não conseguiu mais ganhar topos anteriores, né? Aquela coisa toda que indicaria para mim um movimento de alta se ele conseguisse romper essa região de topo anterior, não conseguiu, demonstra fraqueza, começa a cair, volta, já testa de novo a região de fundos anteriores, não consegue segurar, perde, começa a lateralizar mais embaixo, tá, pessoal? Começou a lateralizar, rompendo o que poderia ser talvez uma tendência de queda de curto prazo, começa a lateralizar e até que finalmente ela tem forças para romper aqui essas já resistências aqui que nós temos, né, tanto de fundos anteriores aqui, certo? Seja aqui, vamos colocar isso aqui como uma zona de resistência, tá? Aqui entre 44,30 e 45,30. Então ela veio, sobe forte, ela rompe aqui com bastante volume, a gente até começa a ficar mais empolgado com uma compra em VEG, né, pessoal, a partir daqui. Aí a gente começa a trabalhar realmente nessa região, tá acima da média de 200. E aí, infelizmente, aqui ela começou a ter, em julho, né, ela começou a ter uma certa queda. Como é que tá vindo essa queda, pessoal? Essa queda tá vindo sem volume, primeiro de tudo, né, um volume muito baixo aqui nessa queda. Ainda está acima das médias de 200, a gente tem a média de 200 apontando para cima, as médias curtas que estão querendo virar para baixo, certo? Além disso, vamos ver se temos aqui alguma coisa nos outros indicadores. Não, nos outros indicadores a gente não tem nada muito. Nos outros indicadores aqui a gente até está vendo talvez que ela poderia estar. O estocástico, por exemplo, aqui a saída da sobrecompra pode estar nos indicando, nos dando um sinal antecedente de venda, né? De que ela pode cair, né? Não que seja de venda, mas que ela pode cair. A gente também tem o MACD cruzando a linha de sinal e o histograma também começando a virar aqui, né? Por causa disso está começando a virar histograma, então dá para ver bem. O próprio histograma já nos diz que já cruzou para baixo a linha de sinal. A gente tem o momentum também apontando para baixo e o volume caindo. Se eu fosse olhar por todos os indicadores aqui assim, eu não fico muito feliz com a situação, tá? Eu acho que a ação não está num momento muito bom. A parte boa justamente é que o volume está baixo, certo? A gente pode ver ela segurar aqui, que eu gostaria muito de ver o que ela segurar na média de 200, e aí começar a voltar a ter volume por aqui, briga, essas coisas todas, para ver se a gente consegue daí sim fazer uma compra. Eu gosto de comprar VEG, prefiro comprar VEG do que vender VEG, né? É uma ação que a gente conhece aqui, empresa boa, sempre falam bem da empresa e tem todos os seus motivos para estar bem. Mas no momento não vejo compras e não vejo vendas, tá? Não vejo vendas. Eu quero justamente ver essa lateralização e ver o que ela vai acontecer aqui na média de 200. Ela pode ou perder a média de 200, voltar para dentro dessa lateralização anterior e começar a ficar aqui sem muito destino, que aí não me interessa de forma alguma. Ou se ela segurar aqui acima da média de 200, vier brigar aqui, voltar para cima, quem sabe ela pode me dar, digamos, se ela fizer isso aqui, ó, tá? Se ela vem aqui, cai aqui e aí começa a trabalhar aqui acima de novo, o volume aqui também aumenta, aí eu posso tentar procurar uma compra, um stop daí já aqui embaixo, que pode nos levar a ter ganhos aqui em VEG, tá? Até lá acho que não temos muito a ser feito, certo? Depois de VEG, me pediram BBAS3, Banco do Brasil. Também olhamos, também já tínhamos olhado aqui, acho que semana passada, foi até a última vez que a gente olhou ela. O primeira e última vez, né? Porque quando estávamos ao vivo aqui, gravando aqui, é só a partir da semana passada. Então vamos lá, né, pessoal? O que tem o Banco do Brasil? O Banco do Brasil veio lateralizando aqui em 2025. Foi um ano ruim, né? A gente teve resultados bem preocupantes não bem preocupantes, mas bem piores do que se previa. Quando entrou o fluxo gringo aqui, a gente vê que entrou para Banco do Brasil também, aqui início de janeiro, né? Subiu, voltou a subir, tentou buscar regiões de topos anteriores, mas logo que perdeu interesse,
Aí veio a guerra também, começou a perder um pouco de interesse no Brasil, aquela ideia de rotação para fora dos Estados Unidos, perdeu um pouco de interesse e ela voltou a cair, certo? Começou a cair mais acentuadamente aqui a partir de maio, né? Como tudo, a partir de abril, como tudo, quase nossa bolsa. Chegou a fazer aqui uma tendência de baixa, chegou a testar, mas já rompeu aqui. Quando estava fazendo confirmação, não confirmou tanto a tendência de baixa, né? Então vamos tirar daqui. O que aconteceu com ela a partir de então? Ela estava querendo fazer já topos acima de fundos desse fundo aqui anterior, certo? Mas esbarrou. Para mim, na verdade, ela tinha que ganhar essa região aqui desses fundos aqui, que foi onde segurou bastante. Para mim, é uma resistência mais forte, certo? Hoje já coloca um candle com bastante volume negativo, né, pessoal? Vamos lá, né? Tem bastante volume aqui, segurando ainda nesse suporte, que eu não sei nem de onde é que vem esse suporte aqui, tá? É de tempos atrás. Talvez ele não tá valendo, não vai ser tão preciso, mas está segurando num suporte aqui da época lá de 2023, tá, pessoal? Que já chegou a segurar de novo aqui na época de 2025, mas eu não tenho muita confiança nesse suporte não, tá? Agora, o que eu vou ficar preocupado é quando ela chegar aqui nos fundos em 18,88. Se perder esse 18,88, é mais queda para Banco do Brasil, tá, pessoal? No momento, eu continuo um pouco pessimista para Banco do Brasil, tá? Eu não vejo ela com muito bons olhos. Se tu quiser comprar ela aqui, o gráfico não está me dizendo isso. Vamos ver se ela segura realmente nessa região aqui. Precisamos ver algum candle, pelo menos algum candle de reversão, algum candle que nos indique que é para cima, né? Se nós for querer trabalhar mais uma linha de tendência de baixa, talvez. Vamos ver se aqui, não adianta, né? Pessoal, tá difícil aqui, tá um gráfico que não está tão bonito, certo? Talvez aqui pode ser uma LTA que ele está querendo fazer, eu não concordo muito, né? Vamos ver se isso aqui chega a ser talvez um canalzinho que ele vai querer fazer. Olha, pessoal, sinceramente, meu amigo, eu prefiro ficar de fora de Banco do Brasil no momento. Se tu está em Banco do Brasil, olha, para longo prazo, se tu está em Banco do Brasil para longo prazo, eu não acho uma ação ruim, certo? O Banco do Brasil é um banco forte, a gente sabe que ela vai reverter, né? Assim como o Bradesco fez no passado, eu acho que o Banco do Brasil pode andar muito bem ainda e acho que está com preço bem descontado, mas esse preço descontado tem um porquê, né, pessoal? Então, vamos com calma, vamos olhar com calma. Se perder aqui, ela vai continuar essa queda. Eu não sei o quanto tu quer segurar ela. Não confio muito na alta ainda, tá? Vamos esperar um pouquinho. Eu não sairia agora, tá? Eu não sairia agora, porque se tu já tá nela, né? Não sairia agora porque tá justamente nesse meio aqui do caminho. Eu só fosse sair aqui, se tu quiser sair mesmo, não aguenta mais ficar perdendo dinheiro no Banco do Brasil, sair abaixo dos 18,80 aqui, tá? Vamos esperar para ver se aqui daqui a pouquinho ele dá uma melhorada, certo? Bom, das solicitações que eu tinha era isso. Vamos voltar aqui, hoje em ordem alfabética inversa, a partir de positivo, né, que foi a última ação que nós tínhamos olhado. Que positivo estava chegando. Opa, vamos deixar aqui melhor para que todo mundo consiga ver, né? Positivo foi uma bagunça que a gente estava olhando aqui, né? Então, só para relembrar, ela estava meio que lateralizando, mas num pequeno canal aqui com uma leve alta, certo? Uma inclinação muito pouca para ser uma alta que me expresse confiança de novo, né? Mas vamos lá, estava numa pequena alta. Porém, aqui quando ela veio, ela rompeu já essa tendência, esse canalzinho de alta, perdeu com força, já perdeu regiões aqui de fundos anteriores, que era onde ele trabalhava mais essa lateralização. Voltou com força para cima, o que foi muito positivo, segurou na LTA que nós tínhamos aqui traçado. Segurou como? Segurou, tipo, pode ser uma resistência, né? Isso aqui quer dizer que pode ser uma resistência. Também aqui nós tínhamos as médias de 200. Segurou, botou aqui um candle de indecisão, caiu. E na última vez que a gente analisou, ela estava justamente aqui testando essa região de fundos que está segurando, né, pessoal? Está segurando como? Está segurando sem volume. O pessoal não está com muito interesse em comprar positivo. Então, eu sigo aqui tendendo a não fazer nada com positivo. Precisaria ter algum volume, precisaria ter alguma coisa que me indicasse que é ou compra ou que ela vai perder aqui, tá? Ela perdendo
essas mínimas, ela pode voltar para dentro do canal e aí vamos ver o que a gente pode fazer. Depois de positivo na nossa ronda, nós vamos ter Marco Polo, Pomo 4. Pomo 4 é uma indústria, né? Faz ônibus aqui do Rio Grande do Sul. Então, Marco Polo vem de uma alta bem forte aqui desde 2023, né? A gente viu que ela subiu com muita força. A partir de final de 2024, ela segurou num topo e aqui já perdeu bem, desconfigurou bem esse movimento de alta. Começou a recuperar, a cair um pouco aqui no movimento quase secundário, mas aqui já não sei mais quanto secundário é, porque já está fora dessa tendência de alta. Mas 2025, ela aqui num prazo menor, ela já começa a emendar de novo uma alta, rompendo topos anteriores. Isso aqui, se nós fôssemos olhar talvez um semanal, né? Aqui a gente consegue ver mais claro, né, esse movimento altista dela. Então ela sobe, recupera, sobe mais, recupera, vence topos anteriores. Aqui já começou a fazer topos menores, né, e fundos também menores, que poderia ser quase uma tendência de baixa. Já rompeu de novo a tendência de baixa e aqui veio tipo uma linha reta, né, pessoal? A gente vê que ela veio com bastante força aqui em 2025, seguiu ganhando topos anteriores, mas infelizmente, a partir de outubro aqui, onde tudo começou a andar bem, o resto, ela não andou tão bem, ela caiu, ela voltou a trabalhar aqui nessa região de fundos aqui, esse fundo que ela fez lá em final de 2024, começou a lateralizar aqui num range bem grande, certo? Aqui eu estou olhando semanal, tá, pessoal? Então a gente está olhando aqui que ela fica entre 5 e 7, tá? Entre 5 e 7, mais ou menos. Indo para o diário de novo, a gente vê isso aqui mais desenhado, mais trabalhado, né? A gente vê como ela trabalhou nesse período. E segue agora aqui numa tendência, dentro dessa lateralização larga aqui, numa tendência de queda. Nessa lateralização mais larga, eu até gosto de colocar aqui uma resistência aqui, no caso agora intermediária, né? Esse patamar aqui intermediário que foi onde segurou no passado e começou a segurar agora, né? Vamos ver, ela está perdendo, vamos ver como ela vai chegar de novo na região dos 5,40, está vindo com muita força. No momento, não temos nada a se fazer em Marco Polo, sigo pessimista com ela também, mas não vejo nada a se fazer. Vamos ver primeiro como é que ela vai chegar aqui no 5,40, tá? Depois de Marco Polo, a gente tem Panvel, setor de saúde, farmácias, como a gente já analisou algumas no passado, né? De MED, né? Na verdade, não é Panvel, mas é a Panvel. Para quem não conhece, uma rede de farmácias, aqui do Rio Grande do Sul também. Uma ação que vem bem lateral aqui, né? Não vem com movimento de alta, né? Desde 2022. Aqui, a partir de 2024, a gente vê que ela já não chega mais a patamares aqui de 12,27, que nem ela chegava aqui até então. Começou a cair. Deixa eu tirar essa linha daqui para a gente não se atrapalhar. Fez de novo, chegou de novo no fundo, quis perder, segurou, voltou, começou a trabalhar de novo num range um pouquinho maior, um pouquinho menor, rompendo isso aqui, principalmente aqui, pessoal, tem aquela tese para dentro das farmácias, área de saúde, para farmácia principalmente, que é desses Ozempic, do Mounjaro, essas coisas, Mounjaro, esses remédios, né, de emagrecimento aí que estão ajudando as farmácias a ganhar bastante dinheiro, né? Então ela teve uma forte alta também expressiva aqui, chegando a fazer um topo aqui em regiões que só tinha chegado em 2020 aqui, lá perto da época da pandemia, né? O pessoal parecendo que estava se recuperando bem a ação, mas já começou a cair de novo, né? Já começou a cair de novo, começou a trabalhar aqui numa região mais próxima a partir de abril de 2026, então como tudo, ela começou a cair, entrar numa tendência de novo de queda, né, pessoal? Aqui. Vou deixar aqui que fica mais fácil de ver. Vamos botar aqui que vocês entendem, tá? Tá confirmando essa tendência agora, né? Porque ela caiu, fez um topo um pouquinho menor, rompeu o fundo anterior, trabalhou para baixo, começou a lateralizar, chegou de novo na tendência, na LTB, e aqui não consegue vencer, né? Impressiona também o volume baixo, né, que essa ação tem. Ela é ainda uma small cap, tem um volume muito baixo. Está trabalhando abaixo das médias também, e está faltando interesse pela ação, né, pessoal? O que a gente está vendo aqui, que a gente pode ver aqui, claro, se o volume começar a aumentar, né,
é a perda, talvez, desse último patamar de suporte aqui, né? Se ele vier perder esse suporte, a gente pode dizer que vai continuar um movimento de queda. Onde a gente esbarra para querer sugerir uma venda aqui, né, pessoal? A gente esbarra justamente no risco retorno, né? Porque o meu stop vai ter que estar acima desses topos aqui. E aí eu vou querer que a ação caia 30% depois de já ter caído aqui, vamos pegar, né? Depois de já ter caído 30%, eu vou querer que ela caia mais 30%. É possível? Claro, sempre é possível, né? Uma ação que cai 90% pode cair mais 90% depois, não faz diferença nenhuma, né? Isso aí é bem comum, inclusive, acontecer no mercado, né? Mais fácil uma ação cair 90%, cair mais 90% do que recuperar. Mas vamos lá. Já caiu 30%, eu vou ter que esperar que ela caia mais 30% numa pegada só, acho que vai ser difícil, acho que nesse meio tempo ela vai lateralizar, e aquela história que eu sempre falo para vocês. Eu gosto de ter os meus retornos, né, que os meus alvos sejam atingidos no menor prazo possível, certo? Se eu vou ver que é uma ação que provavelmente eu vou ter que ficar bastante tempo segurando ela, eu não vou querer entrar, tá? O que me diz que eu vou ter que ficar bastante tempo segurando ela aqui? Primeiro, ela não está vindo com um movimento muito explosivo, né? Não está tendo um movimento expansivo. O que poderia me dizer que talvez poderia ter um movimento expansivo? Só se eu fosse analisar aqui as bandas de Bollinger, né? Que realmente elas estão fechando. Aqui, tá, talvez eu vou dizer assim, quem sabe agora vai vir um movimento expansivo, tá? Mas e aí? Vai ser expansivo a ponto de cair 30%? Passar por regiões de briga em pouco tempo? Não, eu acho que não, tá? Eu acho difícil isso acontecer. Pode acontecer? Pode, tá? Terceiro, o meu alvo acho que melhor seria ainda aqui nos oito reais, tá? 8,10. Não lá no 7,47, que a gente vai ver que ia perder a mínima, né? Então tu tá vindo querendo que ela perca a mínima da vida, mínima histórica. Então, para ter o meu risco retorno, então não me adianta, tá, pessoal? Não faria de forma alguma esse tipo de venda aqui, por todos esses motivos que eu dei para vocês, certo? Mas, né, se vocês quiserem, se vocês se sentirem atraídos, se vocês não precisarem, não quiserem um risco-retorno assim, se vocês têm estatísticas diferentes de vocês, se acha que vale a pena entrar para ganhar menos ou achar algum stop aqui nesse meio mais curto, pode ser que sim, né? Só precisa, óbvio, volume, pessoal. Precisa vir um pouquinho mais de volume na minha cabeça. Eu gosto do meu dinheiro, eu gosto de que as minhas entradas sejam poucas entradas, mas ótimas entradas, tá, pessoal? Não vou ficar recomendando qualquer coisa. Tanto é que hoje, se nós formos olhar aqui na minha planilha de recomendações, eu devo ter, desde que a gente começou, 4 recomendações, tá? 4 recomendações, 2 de compra e 2 de venda. E que eu acho bastante já, tá? Em uma semana, 4 entradas. Vamos com calma, né? Porque depois, até daqui a pouquinho, vai acabar o dinheiro de todo mundo. Não porque perderam, tá? Porque vocês vão estar com todo o dinheiro alocado em posições. Espera aí, deixa eu me explicar isso aqui, porque daqui a pouco fica feio, né? Vai acabar o dinheiro de vocês para alocação, né? Vocês vão estar com todo o patrimônio comprometido já em posições, e aí daqui a pouquinho vai aparecer uma oportunidade boa, tu não vai mais ter patrimônio para entrar. Então eu sempre gosto de fazer esse giro o quanto mais rápido possível, certo? É, Vamos lá. Próxima ação aqui, Pine 4, Banco Pine, um banco médio aqui, pequeno no Brasil, né? Mas é um banco que a gente vê tem, tem, tem vindo muito bem, né? Olha só, a gente tem aqui altas expressivas, né? Chegou de 2025 para cá, chegou a subir 250%. É um banco que está bem forte, né? Se nós for comparar com outros bancos, ele está mais forte que outros bancos. Inclusive, o Banco do Brasil, a gente acabou de analisar, né? A gente vê que ele está bem melhor que o Banco do Brasil, ele está lateralizando nas máximas, né? Depois de um forte movimento de alta. É um movimento até esperado, que a gente gosta de ver, por quê? Porque daí a gente começa a ver, por exemplo, os indicadores voltando para pontos mais normais, né? Um IFR, por exemplo, não ficando mais no sobrecomprado, nem nada do gênero. A gente começa a ter aquela entrada de dinheiro novo. O que é isso? O pessoal que está comprado começa a realizar e começa a vender um pouco, começa a cair. Outras pessoas que estão vendo coisas boas ainda no banco vão entrando. Então, está tendo essa oxigenação na empresa, o que é muito bom, né? E aí também a gente dá tempo de fazer o que? O retorno à média, né, pessoal? Que é o que ela fez. Então ela começou a lateralizar aqui, retorno à média, voltamos à média de 200, segurou bem na média de 200, a média de 200 ainda apontando para cima, as médias curtas aqui, infelizmente, apontando para baixo, mas a gente está vendo aqui já que está segurando, né? A gente está vendo que está segurando, uma ação aqui que
eu gostaria de ver para compra. Ainda não estou vendo muita compra aqui no momento. Vamos dar uma olhada aqui, que quem sabe aqui, pessoal. Quem sabe aqui, vamos ver se cabe. Vamos ver se cabe. Vamos ver se cabe, porque eu acho que cabe. Dentro do nosso risco retorno, acho que cabe. Vamos ver com calma. Bom, vamos lá, né? A gente viu aqui que ela realmente saiu da parte. Ela não chegou a entrar muito na sobrevenda para escapar da sobrevenda aqui no estocástico, né? Então, não é uma caracterização muito assim de compra, né? É bom quando ela fica aqui e sai. Mas tá, já saiu de uma região de sobrevenda igual, né? Justamente aqui quando começou a segurar nas médias de 200. A gente está vendo agora o cruzamento do MACD para cima da linha de sinal. Isso aqui também é bom, ou seja, as médias estão se alinhando positivamente, né? O que não está muito bom ainda é o OBV, né? Um volume caindo aqui, né? E a gente tem um momentum que está querendo ficar positivo, mas eu gostaria que ele fosse mais inclinado. Dentre esses todos aqui, a única coisa que MACD talvez me dá uma certa alegria, uma certa esperança positiva, né? E o estocástico também. O que seria a ideia, tá, pessoal? Vamos tentar aqui desenhar o que seria a ideia. O que está acontecendo, né? Então, vamos lá de novo. Ela está aqui, começou a tentar lateralizar. Dentro dessa lateralização, ela chegou a colocar aqui querer fazer uma tendência de baixa, certo? Tá tentando romper a tendência de baixa, não conseguiu hoje, botou esse candle querendo voltar, mas o que? Um volume menor, né? A gente viu aqui que os três últimos candles que segurou na média de 200, que está voltando acima do suporte aqui de topos de fundos anteriores, tem mais volume do que esse volume de venda aqui. Um volume grande de venda que a gente teve foi justamente nesse candle aqui, que é um pavio bem grande. E vamos ver por dentro. Vamos ver por dentro o que aconteceu. Que dia que foi isso também, porque não adianta eu olhar aqui e não saber o dia que foi. Dia 1º/7, tá? Vamos ver no dia 1º/7 o que aconteceu. Em gráficos intraday. A gente teve um volume grande aqui, ainda no mesmo dia. Vamos botar 15 aqui, então. Dia 1º/7. 1º/7. Estamos aqui. Então ele teve um candle forte de queda, mas já recuperou muito rápido, com bastante volume aqui, né? Os próximos candles de 15 minutos, mostrando força compradora, né? Que aqui para baixo o comprador falou, não vem não. Então, o que aconteceu nesse dia? O vendedor veio, começou a bater, ó, vamos para baixo. Aí o comprador falou, não, 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 vamos para cima. E aí comprou, o volume aqui aumentou bastante, né? Olha o volume de venda e olha quantos volumes de compra aqui mais alto. Conseguiu levar para cima. Justamente ficando acima da média de 200 do diário, né, pessoal? Isso aqui me conta uma boa história, certo? Me conta uma boa história que o comprador está interessado em trazer lá para cima, principalmente com esses três outros candles diário aqui com bastante volume, né? E aí o que eu gostaria de ver então, certo? Gostaria de ver se esse candle aqui foi uma falha técnica, tá? Que isso pode ter acontecido, apesar do jeito que ele veio aqui. Eu poderia pensar em comprar. Pô, dá para colocar o stop até lá embaixo, hein, pessoal? Olha, eu fiquei feliz com isso aqui, hein? Eu fiquei feliz com isso aqui, tá? O Banco Pine tá me parecendo uma boa compra, acima de 12,66, tá? Vou até anotar aqui. Banco Pine 4, certo? Hoje, dia 8/7. Depois eu vou olhar com calma. Se vocês quiserem fazer, eu acho que essa aqui até pode se fazer. Comprando acima de 12,60, nos 12,66 aqui seria compra. É uma ação que não é tão cara, então a gente não compromete tanto do nosso capital assim. Levaríamos ela, teríamos um stop aqui em 11,23. Levaríamos ela para fazer nossa parcial em 14,34. Não vamos levar até os 14,73. Por quê, pessoal? Porque está acima dessa região aqui, né? Está acima dessa região aqui que ela trabalhou bastante, que ela brigou, que ela teve dificuldade para passar. Então, poxa, vamos garantir o nosso. Se chegar até ali, vamos garantir o nosso. Vai que ele bata ali e volta a cair. Então,
Já vamos garantir o nosso. E vamos ter a saída aqui em 15,60, 15,59, certo? Eu vou olhar com mais calma depois, tá? Quando tivermos no site, talvez vocês possam olhar lá se vai ter isso aí ou não, tá? O site já está encaminhando, já está melhor. Hoje já conseguimos colocar lá no ar pelo menos uma página dizendo que em breve teremos. Já é um bom início, tá, pessoal? Mas tá quase. Acho que vai dar, hein? Enfim, aqui a gente poderia comprar justamente pensando em ela voltar aqui para esses topos anteriores, tá? Vamos só garantir aqui, antes de mais nada, vamos dar uma olhada no índice financeiro que não estava muito bonito, né, pessoal? Infelizmente o índice financeiro não está muito bonito, ele está ainda dentro dessa lateralização, perdeu a média de 200 já. Vai ser meio ruim a gente ver esse movimento aqui em Pine, mas dentro dos bancos eu estou vendo até que ela tá forte, né? Ela tá forte. Gostaria de ver ela fazer isso aqui que BPAC fez, deixa eu ver aqui. Opa. Pine 4 que a gente está vendo. E BPAC 11. O BPAC 11 está mais forte um pouco, né? Mas acabou perdendo já a média de 200 aqui. A Pine 4 está um pouco atrasado se nós for comparar com relação ao BPAC 11, mas eu acho que pode ser uma boa, tá, pessoal? Não vou cravar aqui, mas se vocês quiserem amanhã deixar uma ordenzinha aí, alguém que tiver dinheiro e queira tentar ganhar um pouco, pode ser que nos dê aqui uma boa entrada, tá? Depois, conforme vai se desenrolando o trade, tá, pessoal? Se o trade começar a andar, a gente pode até puxar o stop, talvez, para essas regiões aqui, ó. E aí talvez a gente possa garantir uma perda menor, né? Caso ele venha contra a nossa posição, que eu espero que não, né? Tem muitas coisas me dizendo que ela vai continuar subindo. O comprador parece estar com vontade, né? Vamos olhar de novo nos 60 minutos, esse último dia, né? O dia de hoje. Teve mais uma força compradora aqui em cima da resistência em cima do suporte para tentar puxar de novo. Tá me contando uma história legal, tá? Tá me contando uma história legal aqui. Eu tô gostando da narrativa que a Pine 4 tá querendo me passar. Tô quase caindo nela, tá? Acho que pode ser uma boa compra. Se não tiver mais nada interessante, quem sabe possa ser uma compra pra gente aqui. Depois de Pine 4, a gente tem Petrobras. Petrobras é, bom, gigante nossa do petróleo, né, pessoal? A gente viu que é uma ação que todo mundo fica meio assim porque tem influência de governos, né? A gente sempre sabe que às vezes acabam colocando, não, vamos baixar o preço da gasolina, vamos tirar um pouco de lucro da Petrobras, interferência governamental para cá e para lá, colocando e tirando presidentes da Petrobras. Sempre tem algum que todo mundo fica com medo, né, de às vezes de investir, mas se tu for olhar, é uma ação que entrega resultado, né, pessoal? É uma ação que entrega resultado aqui. Se nós for pegar desde da pandemia até hoje, ela só sobe, né? Ela só sobe. É uma boa ação, assim, só sobe. Claro, a partir de 2024 a gente vê ela lateralizando bastante, né? Só que nisso aqui está descontado os dividendos. Então, por mais que ela lateralize e não suba de preço, tu vai ganhando os dividendos, né? Então, os dividendos pelo menos estão entrando. Mas justamente a partir de 2024 aqui a gente teve, além de uma redução de dividendos, né? Quando entrou a Chambreante lá, que é a nova presidente, a gente teve algumas interferências aqui também, umas mudanças de gestão da estatal, aliás, que não beneficia tanto, não se pensa tanto no lucro e talvez um pouco mais no social, que eu acho talvez assustou um pouco os comprados aqui ou quem queira comprar, certo? Quem está dentro não quer sair, mas eu também pessoas que estão fora talvez não vão querer entrar aqui nesse momento, certo? O que aconteceu? Quando veio a guerra, o petróleo começou a subir, Petrobras começou a ganhar. Aqui primeiro, quando entrou fluxo no Brasil, né, começou a subir bastante. Na verdade, com a guerra,
aqui começou a guerra, ela continuou subindo, né, por causa do petróleo. E aqui, a partir de março, ela começou a lateralizar no topo, com o fim da guerra, né, o Memorandum of Understanding que teve, que os Estados Unidos assinou com o Irã, a gente vê que ela começa já a cair, né? Aqui sim, botando já uma tendência bem desenhada de queda. Né? Então aqui ela formou a tendência de queda, perdeu essa região aqui de lateralização aqui, digamos, e começou a cair de novo, testou aqui quando testa e respeita é a confirmação da tendência de queda, e vinha caindo, né, pessoal? Vinha caindo aqui, começou a querer testar de novo, querer romper, próximo à média de 200, o que é muito bom, que eu já falei, né? É bom que ela se recupere, que tenha esse retorno à média, que tenha esse respiro, né? Para tentar começar a emendar uma alta de novo. E hoje, por causa talvez desse novo início de guerra, o petróleo subiu mais de 3%, pelo menos pela manhã, não vi como fechou no dia, a gente vê que já abriu com gap aqui, ficou em alta acima das médias curtas, inclusive, né? Aqui, pessoal, é difícil querer entrar porque a gente sabe que é uma notícia que daqui a pouquinho, amanhã, o Trump fala, não, tá tudo certo, a gente não vai ter guerra nenhuma, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e o petróleo cai 3%, ele já volta a trabalhar nessa região que estava trabalhando, e a gente vai ver o que vai acontecer aqui, né? Se ela vai começar a segurar aqui e achar um novo preço de trabalho nessa região aqui, que é essa região de topos anteriores, ou se ela vai continuar essa tendência de queda e vai voltar para essa tendência de queda, vai perder a média de 200 e vai vir trabalhar aqui embaixo. Olha, eu tendo a achar que não, tá? Eu tendo a achar que ela não vai continuar muito essa tendência de queda, até porque se nós formos olhar aqui, o patamar aqui da guerra, quando a guerra começou, estava realmente nesse patamar aqui, né? Então, quando a guerra terminou, ele voltou para o patamar onde estava antes de preço, né? Então, aqui estava brigando aqui antes do fim da guerra, começou a lateralizar aqui em cima. Então, acho que talvez ela pode justamente, se ela vier, se não tiver guerra, se o petróleo se acalmar e tal, ele pode vir trabalhar de novo dentro dessa região aqui, mas não cair muito, tá? Não vai cair muito, talvez ela não acompanhe isso aqui. Eu achar uma coisa e isso acontecer são duas coisas bem diferentes. Eu não estou aqui para adivinhar, eu estou aqui para ler interpretar o que os gráficos me diz, nesse momento, pelo menos, certo? Então, nesse momento, o que o gráfico está me dizendo? Olha, pessoal, aqui a gente teve um gap de alta, um gap aqui de quebra, inclusive, que pode me indicar alta do movimento, certo? O que eu faria aqui? Tá? O que eu poderia fazer aqui? É botar uma compra, esperar uma compra, vindo se ele vir fechar esse gap aqui, com o stop aqui embaixo, comprar aqui, e tentar carregar pelo menos até essa região aqui de topos anteriores, que daria o nosso alvo. Dá para fazer isso? Dá. O risco que está correndo é justamente porque essa alta aqui eu sei que foi geopolítico, né? Então pode ser que isso não aconteça e aí venha tudo quando venha pegar aqui a tal ordem de compra, é porque tá tudo certo no âmbito geopolítico e ela volte e caia mais, né? Ela não vem aqui só te dar entrada como a gente fez em o GPA e siga subindo, né? Agora, aqui onde está, eu não quero comprar. Por quê? Justamente por causa do risco-retorno de novo, né, pessoal? O meu stop está onde? Está aqui no 37,40. Olha que longe que está o meu stop, tá? Só para a gente ter uma ideia, nós estamos falando aqui de mais ou menos, né? 6%. 6% dá para aguentar, não é tanto também, né, pessoal? Mas vamos lá, eu prefiro ter esse suporte aqui, esse stop mais curto aqui. Então eu colocarei minha compra aqui, se viesse tudo bem, aí eu vou tomar um stop só de 13,5 se caso caia, para tentar pegar aqui até 10% da ação que vai dar para pegar, tá? Então, olhando o gráfico, é isso aqui. Só ficaria com um pouco de receio de fazer essa entrada no momento. Se você acredita também que essa guerra vai continuar, que não estamos vendo o fim dela, que muito provavelmente também pode ser que seja, ninguém sabe o que está acontecendo lá, é um bom momento para tentar comprar, né? É um bom momento para tentar comprar, depois que ela já recuperou aqui, desde a alta aqui já caiu 25%, então é uma boa correção. Daqui a pouquinho, se nós formos olhar por Fibonacci, né? Ela já quase foi, já passou mais de 50% da alta, já quase chegando aqui nos 31,81 aqui. Fibonacci aqui quase nos dizendo que está no limite da correção, tá?
senão já é inversão de tendência. Enfim, pessoal, é isso aí que eu vejo para a Petrobras. Não vou fazer porque, de novo, eu gosto do meu dinheiro. Eu acho que prefiro talvez fazer a entrada em Pine, inclusive, né? Que talvez tá mais bonita, tá menos influenciada pelo externo, né? Como um todo. Também é arriscado. Não vou dizer que não, né? Mas ações é arriscado, né, pessoal? Pão de açúcar. Pô, pão de açúcar não devia nem mais estar aqui na minha lista, tá, pessoal? Pão de açúcar tá uma tristeza. É, vamos analisar aqui, vamos tirar essas linhas. Até que eu parei de analisar ela faz muito tempo, tá? Parei de analisar ela faz muito tempo, eu só deixo ela aqui porque a gente tem poucos redes de mercados ou de alimentos, né, que talvez são boas ações que possam repassar preços de inflação, caso a gente tenha uma alta de inflação, alguma coisa assim, então eu deixo aqui para analisar por isso. Mas eu não gosto, tá? Não gosto, vou te dizer já que eu não gosto. Mas vamos lá, né? Ela tem. O que a gente vê aqui? Desde 2023 que teve esse problemão aqui com a empresa, que eu não lembro mais o que foi, mas foi um problemão. Abriu um gap gigantesco, tá? Deixa eu só ver se é gap mesmo. É da ação mesmo, tá? Não foi nada de split nem nada. E aí começou a achar esse patamar aqui de preços para lateralizar, tá? Para trabalhar. Justamente aqui entre 13,40 meu Deus, e 2,40, certo? Tentou começar a romper isso aqui lá por 2025, voltou, começou a trabalhar já acima da média de 200 aqui que a gente vê, a média de 200 servindo como até um suporte aqui, que eu vou colocar um suporte aqui a partir daqui com uma linha mais clara. Voltou a querer subir, não conseguiu, tentou romper para baixo, mas não conseguiu, o comprador voltou para cima, começou a trabalhar acima dessa região anterior aqui, que pareceu ser muito bom aqui em final de 2025, mas 2026, a partir da guerra aqui, as coisas começaram a piorar, talvez por causa dos juros, por causa da inflação, por causa da guerra, tudo isso aí, né? Na verdade, começou a piorar bastante. Voltou, perdeu esse fundo aqui anterior, né? Tentou voltar, essa aqui é a famosa, aquela suporte que vira resistência, né? E realmente a gente vê que serviu como resistência, segurou de novo, tentou voltar a subir, não conseguiu, e aqui desabou, agora subiu de novo. Tu vê que são movimentos bem erráticos que a ação faz, né? Mas quando faz de uma vez só. Aqui, por exemplo, esse movimento aqui de alta começou com gap, né? Com esse gap aqui de quebra que eu gosto, que é muito bom. E aí veio num movimento de alta muito forte aqui, subiu 70%, sem volume nenhum esses movimentos aqui, né, pessoal? A gente pode ver essa queda aqui sem volume. Essa alta aqui já teve um pouquinho mais de volume, um pouquinho mais de interesse no papel. Agora trabalhando acima dos suportes anteriores, no meio de tudo aqui, de toda essa confusão da vida dela aqui, dos últimos 3 anos. Tem alguma coisa para fazer aqui? Não. O que eu quero fazer? Eu quero esperar ela vir voltar aqui, testar e segurar nesse suporte aqui, que eu já não sei mais se é válido, né? Ou se esse suporte aqui a gente talvez teria que desenhar ele um pouquinho mais para baixo, para pegar essa região aqui. Segurar na região de suporte, começar a mostrar esses volumes um pouquinho maior aqui, começa a me dar um pouquinho mais de vontade de querer operar, mas mais vontade de -1 vai passar para menos 0,88, certo? Continuo com uma vontade negativa de querer entrar em pão de açúcar. Compass está aqui só porque só porque começou a abrir agora, né? Compass é uma empresa que fez um spin-off aí dentro da Cosan. Foi feito um dos primeiros IPOs que a gente tem depois de muito tempo na nossa bolsa, né? Desde antes da pandemia, acho que a gente não via, nem lembro quando é que foi o último IPO que a gente teve, nunca mais teve, né? IPO, para quem não sabe, é oferta pública, né? Primeira oferta pública, que quando uma ação começa a vir para a bolsa, ela faz um IPO. Então, a Compass era uma empresa do grupo da Cosan, assim como Raizen, muitas mais que tem lá dentro da Cosan. E o pessoal da Cosan falou, não, vamos abrir o capital, vamos tirar ela para fora, ela vai virar uma outra coisa, fizeram um spin-off, virou e veio a público, né? Ela veio uma ação aqui para a companhia aberta.
desde que ela abriu, ela tem caído, né? Geralmente a gente vê esse movimento em pós-IPOs, as empresas acabam cedendo. A gente vê que ela vem nesse canal de baixa aqui. Desde quando? Desde maio de 2026, que foi quando ela entrou na bolsa, certo? Nada a se fazer, é só para que vocês saibam que ela existe. E eu botei aqui também só para eu começar a acompanhar, para ver como é que ela vai daqui a pouquinho. Eu gosto de olhar as novas ações, porque eu gosto de ver para onde elas vão e como elas se comportam, certo? Horizon. Horizon é uma small cap também, né, que trabalha com reciclagem de lixo, tem um monte de coisa que ela faz lá, geração de energia a partir de reciclagem de lixos agora, é uma coisa assim, é uma empresa que é bem interessante, certo? Uma empresa que é bem interessante, ela se mostra interessante se tu olhar o gráfico também, né, pessoal? A gente vê aqui que desde janeiro de 2025 ela vem em alta, segue numa tendência de alta, em nenhum momento perdeu essa tendência de alta, certo? E está querendo vir justamente testar a LTA de novo. Dentro dessa tendência de alta, a gente está vendo aqui uma tendência secundária de baixa, mas muito tímida, né? Esse canalzinho aqui de queda muito tímido. Gostaria de ver o quê? Gostaria de ver ela vindo aqui, testando essa LTA. E aqui, pessoal, aqui me interessaria eu comprar de repente, certo? Aqui me interessaria eu comprar. Dependendo como ela vem, óbvio, né? Porque agora, hoje, se eu for olhar para hoje ela não tá bonita. Hoje ela bota um candle com volume, um candle com corpo grande, né? Três candles com corpo grande, vermelho negativo, né? E aqui com volume, rompendo essa região aqui que poderia ser um suporte. Vamos ver como é que ela vai vir trabalhar aqui. Segurou aqui embaixo, né? Mas vamos ver se ela vem trabalhar por aqui. Gostaria de ver lateralizando, pelo menos, para chegar até aqui, na região na região da LTA aqui que ela tem para voltar a subir, tá? É uma empresa, é uma ação que tem respeitado bem essa LTA. Espero que continue respeitando e a gente possa ter uma entrada no papel aqui na compra mais futuramente. Por enquanto eu vou colocar aqui na minha planilha como observação mais longo prazo aqui, tá? Estamos quase chegando numa hora de programa, né, pessoal? Vamos olhar a última ação que a gente tem para olhar aqui, Natura, então. Pô, Natura é uma outra tristeza, né, pessoal? Aqui a gente tem desde... Ela só foi boa no início aqui, né? 2018, 2019, aí veio a pandemia, 2020 começou a segurar na máxima, aí 2021 começou a queda dela, né? Aí começou a tristeza. É uma ação que não se comporta bem, é uma ação ruim de operar aqui na nossa bolsa, porque é uma ação que muita gente conhece, é uma empresa que todo mundo conhece, né? Então o pessoal acaba entrando, acaba trazendo muita pessoa física, muito influencer que gosta de falar dela também, e acaba atraindo pessoas com não tanto entendimento de mercado, né, pessoal? E infelizmente acaba ficando preso às vezes na ação por causa, e olha como ela faz, né? Ela não em nenhum momento recupera muito, né? Então ela só caiu depois de 2021, né? Chegou aqui nessa região aqui em final de 2020, metade de 2022, começou a querer segurar, caiu de novo, seguindo ainda essa tendência aqui, vou até colocar aqui para que vocês vejam, tá? Aqui tem essa tendência de queda, certo? Foi rompido aqui em 2023, achamos, opa, quem sabe aqui, né? Mas não, aqui ela começou justamente a lateralizar aqui, né? Lateralizou, voltou, subiu nesse patamar aqui de topos anteriores, sentiu a resistência, tentou cair de novo, segurou nessa região aqui de suporte anterior e aí começou a lateralizar. Deixa eu botar isso aqui pontilhadinho para que todo mundo entenda o que eu estou fazendo, tá? Voltou a lateralizar aqui nessa região de topos aqui dos últimos, sei lá, 3, 4 anos, tá? E aí foi quando ele tentou romper, não conseguiu, e aqui de novo entramos numa tendência de queda, tendência de baixa a partir de 2024, bem desenhada, né, pessoal? A gente vê que vem 2024 inteiro testando, 2025 testando, e aqui a gente tem um gap de quebra, quebrando suportes anteriores aqui, voltando a trabalhar, aqui uma tendência de baixa ainda mais acentuada, né?
um canal de baixa ainda mais acentuado, voltando a trabalhar em preços que nós não víamos desde 2015 aqui, né? Vamos colocar assim, mas abaixo de todos, abaixo das mínimas aqui que a gente trabalhou desde 2020. Começou a lateralizar aqui, é um lugar que ela achou, começou a achar meio começou a querer lateralizar nesse ponto aqui, de novo, né? A gente também vê um intermediário aqui, um suporte, resistência intermediário aqui, que ela serve como resistência, rompe, serve como suporte, rompe. Já testou essa parte de baixo e aqui perdeu, né? Volta para onde? Volta a testar, volta para uma região mais baixa ainda, volta a testar essa região aqui no início de 2026, uma alta forte que a gente teve em 2026, dizendo assim, olha, quem sabe agora, né? Quem sabe agora vai. Tentou romper essa LTB aqui desde 2024, e aqui, pessoal, de novo, lateralizando nessa mesma região de sempre, voltou a perder, aqui perdeu com força, voltou de novo para dentro dessa LTB, dessa linha de tendência de baixa que a gente está há muito tempo, testando de novo esse suporte aqui das mínimas da vida dela, e aqui vamos ver o que ela está fazendo, tá? O que ela fez hoje? Hoje ela botou um candle bem forte de alta, né? Abriu com gap de baixa e disse não vou cair, vou subir. É um candle forte de alta, bastante volume. Que me diz o quê? Me diz nada, pessoal. O que eu faço em Natura? Eu fico longe. Eu não quero saber de Natura, não é um papel que me agrada pelo todo histórico que a gente está vendo. É só queda, não tem nada que me diga que ela vai subir, certo? Se ela subir é momentaneamente, né? Como a gente viu aqui em 2026, janeiro aqui, de janeiro até abril aqui. Claro que talvez se começar a dar uma oportunidade que nem teve aqui, e eu conseguir ver uma entrada que nem aqui, talvez eu poderia ter visto. Deixa eu até ver aqui se daria entrada aqui, se eu teria risco-retorno. Teria um risco-retorno, tá? A gente vai atrás, né? Mas assim, um candle forte hoje, com bastante volume, com bastante movimento, deslocamento de preço, fica caro para mim o stop, primeiro de tudo, né? Segundo, eu não vou comprar, tá abaixo das médias, tá na metade do caminho entre esse suporte e essa resistência, tá na cara ainda de uma LTB, eu precisaria ver ela rompendo a LTB para comprar, ou perdendo mínimas aqui para vender. Aqui não tem nada a se fazer, fiquem longe de Natura, pessoal, acho que não é uma boa, tá? Por fim, depois de Natura, eu tinha aqui OSP, mas eu acho que não vou ver ela aqui, tá, pessoal? Porque senão vai passar muito do nosso tempo aqui que eu tinha com vocês. Acho que é bom a gente parar por aqui. Só resumindo, então, pessoal, hoje a gente não viu nenhuma muita ação muito boa para compra ou para entradas, né? Mas tivemos uma que talvez nos interesse, que é a Pine, certo? Eu vou dar uma olhada com calma na Pine, ver o que ela pode se ela realmente pode nos dar essa compra, certo? Claro que o candle de hoje não está me dizendo que é compra, está me dizendo que é venda, pelo contrário, né? Mas se for se frustrar esse movimento de queda ontem, pode ser que dê uma compra e aí pode ser que ande, tá? Pode ser que a gente veja esse movimento andar. Não acho que vai andar, não acho que a gente vai conseguir essa entrada, tá? Sinceramente. Mas vamos lá. Dá aqui para colocar, se vocês quiserem. Espero que dê certo. No fim, pessoal, agradeço a todos aí porque estão me acompanhando, que estão pedindo, que estão dando sugestões, que estão pedindo recomendações, ou que estão aí só olhando. Eu espero que também estejam fazendo alguma coisa, espero que tenham pego alguma das recomendações que a gente tem aqui. Se não pegarem, eu entendo, a gente tem tempo, né? A gente não precisa ficar rico da noite para o dia, o importante é ir compondo capital ao longo do tempo para que um dia a gente tenha muito dinheiro. Até lá, vamos ganhando confiança, espero que vocês ganhem confiança em mim, na minha leitura, nas nossas operações aqui, e depois teremos lá o site, onde é que vai ficar mais organizado, para a gente se entender melhor, para que vocês entendam melhor o que eu falo também, vai estar lá explicadinho, bem direitinho, onde entrar, onde sair, pode entrar a hora que quiser, poxa, me perdi, não lembro mais, não vai precisar vir no vídeo, vai estar lá no site, tá, pessoal? Agradeço a todos,
Tenham todos uma ótima quarta-feira. Amanhã voltamos também, Copa do Mundo de novo, e mais um programa para vocês aqui amanhã à noite, após o fechamento do mercado. Uma boa noite.